chamados, homens e mulheres, Senhor Jesus, prontos para tomar a decisão, Senhor Jesus, do qual o Senhor tem nos chamado, do qual o Senhor tem nos alertado. Senhor, que nós venhamos sair daqui nessa noite, Senhor Jesus, homens posicionados, mulheres posicionadas. Nessa noite o Senhor venha fazer algo grande em nossas vidas, na vida da igreja. Que o Senhor venha fazer algo diferente, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Nós viemos aqui para te entregar o melhor que nós temos, para te entregar a nossa melhor adoração, Senhor. E eu te peço que o Senhor venha receber, Senhor Jesus, o melhor que nós temos para ti. Que o Senhor venha receber tudo de melhor que nós temos para te dar nessa noite, Senhor. Que o Senhor venha fazer algo extraordinário nesse lugar, Senhor. Mas que seja tudo feito conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar adorando o Senhor juntos. A noite que brilha, cair sobre mim.
Senhor, neste momento. Declare como Ele é santo. Diga ao Senhor como Ele é maravilhoso. Levante a tua voz nesse momento como igreja, para que possamos levantar um clamor maravilhoso para o Senhor, porque Ele é o único que é digno. Ele é o único que é digno da nossa oração. Nós temos que nos gastar na presença do Senhor. Nós temos que nos gastar juntos como igreja. Então eu peço que o Senhor declare, levante suas vozes. Vai falar nesse momento, vai agradecer a Deus por essa semana. Vai agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, outras coisas. Eu procurei outro lugar, outras pessoas, outras coisas, mas descobri que eu vi em mim,
presença do Senhor. Que a gente venha querer se aprofundar cada vez mais com Ele. O Senhor tem muito a nos entregar, tem muito a nos mostrar, tem muito a fazer em nós e através de nossas vidas. Então, que nessa noite nós vamos sair daqui decididos a querer mergulhar nas fontes de água viva do Senhor. Nós vamos querer sair daqui querendo mergulhar na presença dEle, se aprofundar cada vez mais, querendo saciar a nossa sede somente nele que é água viva. E nessa noite nós queremos sair daqui totalmente decididos, homens e mulheres diferentes do que entramos, prontos para se decidir em mergulhar na presença do Senhor, prontos para buscar cada vez mais, prontos para se entregar cada vez mais. Então que nessa noite eu peço, Senhor, que a gente venha querer se aprofundar cada vez mais em Ti, Senhor, que a gente venha cada vez mais querer mergulhar em Ti, que a gente venha cada vez mais querer saciar a nossa sede somente em Ti, Senhor, porque o Senhor é
Bênção pura, graça e paz. Exaltado e agradecido seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estou rindo que não é aquela frase não que eu estou rindo para não chorar não, tá? Estou rindo que Deus é impressionante. Não sei como é que a gente ainda consegue se surpreender. Olha, abre sua Bíblia lá em Mateus capítulo 25. Mas eu estou ainda, que eu vim dali, eu estava ali, né? Aí parei ali na Marilene, e uma rapaziada ali, tudo tomando a birita de peixe, um grupo bom ali. Aí eu sempre paro com eles, me abraço, me beijam. E aí eu dei uma pílulazinha para cada um ali. E aí eles liram lá, aí eu fui lá na frente, quando eu voltei, estava tendo culto lá. E um falando Salmo 91, aí o outro falou, não, quer que eu falo 23? Aí, a Marilene falou, pastor, o senhor passou aqui, agora eles estão fazendo culto ali agora. Estou lá. E aí eu falei, eu só comecei a rir. E que Deus possa completar a obra da vida desses homens, possa libertar eles, né? Para ver que os homens embriagados, eles conseguem lembrar da palavra de Deus. Eles lembram que alguns eram da igreja, diácono, presbítero, e aí tu passa e eles recitam a Bíblia, eles pegam, eles falam naquele estado ali, né? Que Deus possa alcançar a vida deles e trazer eles de volta para o Cristo, e no momento desse eles poderem estar falando da palavra de Deus para outros. Ainda mais nessa época agora de a festa da carne está acontecendo, né? Mas Mateus capítulo 25 fala sobre a parábola das 10 virgens, e eu quero falar um pouquinho sobre isso para os irmãos. Nós estamos vivendo uma época propícia para falar sobre um pouquinho do fim dos tempos, um pouquinho da volta de Jesus. Se eu não conseguir falar hoje, eu continuo no domingo que vem, e bênção pura. E a gente vê, né, que as pessoas, os visitantes não vieram hoje, e eu já fico antenado, né? E aconteceu esse movimento todo, e os visitantes não aparecem, onde eles podem estar, né? E eu quero falar para os irmãos que eu, refletindo esses dias, me vem na mente carnaval do ano que vem, a festa da carne do ano que vem. Eu quero fazer algo diferente aqui na igreja. É algo, ainda não é algo que eu sempre quis fazer, mas é algo que Deus me colocou no meu coração. Depois eu vou passando para os irmãos aos poucos, fazer um movimento aqui na igreja no período de carnaval. A igreja ficar aberta todos os dias, está aberta todos os dias, porque eu sempre converso com a Valéria isso, que esse período é tipo abre um portal, onde os demônios vêm e se é dado legalidade a eles. O prefeito da cidade, lá do Rio de Janeiro, vai lá e dá a chave da cidade para o rei Momo. Todo mundo sabe o que é rei Momo, não precisa explicar aqui. A chave da cidade. Então, nesse momento, o dono que controla a cidade, que governa a cidade, é o rei Momo. A chave está na mão dele. E nesse momento, é um momento que as vidas estão lá. Você já parou para pensar que nessa época da festa da carne, como é que as pessoas falam? Ah, não, é carnaval, eu vou aproveitar, eu vou fazer tudo que eu... E aonde elas dão legalidade à atuação dos demônios na vida delas. E acontece muitas coisas. E aí o que acontece também com muitas igrejas? Mete o pé para o retiro. O prefeito dá a chave na mão do rei Momo. As igrejas metem o pé para o retiro. A cidade fica... Os demônios ficam do jeito que eles gostam.
Eu, ano que vem, quero fazer algo diferente aqui na igreja. Não sei, um dia a gente vai fazer aqui um festival de cachorro-quente, no outro dia a gente vai fazer um festival de louvor, outro dia a gente vai fazer... pastor, mas nem todo mundo consegue estar. Quem conseguir estar, a gente vai fazer a ordem. Porque eu preciso renunciar coisas para ganhar alma para Jesus. E hoje nós aprendemos na escola bíblica dominical. Me converti, e agora? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Senhor, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado pelos louvores que foram entoados, as orações que já foram feitas. Obrigado pelas vidas que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui não conseguiram chegar. E nós queremos, ó Deus, pregar, falar, ministrar nessa noite de uma forma profética, que venha alcançar aqueles que aqui não estão. Que a nossa fala aqui, ó Deus, elas venham alcançar aqueles que estão, ó Deus, pulando, celebrando a festa da carne agora. Que a tua palavra possa alcançá-los, possa alcançar aqueles que estão ali no bar, possa alcançar aqueles que estão agora numa boca de fumo, possa alcançar agora aqueles que estão se prostituindo, possa alcançar agora talvez um cristão que possa estar agora no momento de luta, de batalha, preste a cair em pecado, que essa palavra possa ser profética e alcançá-los agora, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Mas nós que estamos aqui, eu peço também que essa palavra nos alcance. Amém, Deus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Ô Pedrão, obrigado. Deus te abençoe. Por isso que eu sempre sou falta, né? Eu estou muito que Pedro ficar maior. Bênção pura, tá, irmãos? Graças a Deus nós estamos aqui. Isso aqui é uma vitória, tá? A gente vê a igreja assim, reunida no domingo do carnaval, tá? Eu acredito que lá em Ramos também deve estar lá, né? Culto lá com santo forte, né? Os irmãos buscando saúde espiritual. E eu quero que vocês me ajudem, me lembrem. No final do culto eu quero dar uma palavra a respeito do edital que eu soltei, né? Aprendemos um ali, tem um ali na porta, de forma visível, coloquei no grupo e mandei para o privado de cada um por um, e até chegar o dia 15 vocês podem aguardar que vocês vão ficar recebendo. Porque as pessoas falam assim, Miguel, poxa, pastor, toda hora manda, mas chega no dia tem gente que esquece. Entendeu? Chega no dia tem gente que esquece. Pô, pastor, toda hora não. Então por isso que eu fico, né, insistindo para ajudar a não, porque é algo importante. E no final do culto eu vou falar com mais propriedade. Então, podemos aprender. O que podemos aprender com a parábola das 10 virgens? Eu acho que todos conhecem a parábola das 10 virgens, né? Mas só que a gente lê as parábolas, a gente acha muito legal, né? A gente lê, mas quando a gente vai estudar a fundo as parábolas, é tanta coisa que a gente garimpa, é tanta coisa que a gente tira, é tanto ensinamento, é tanta que a gente... E eu quis trazer algo para a igreja nesse período, que é um período propício, um período onde ninguém quer saber de nada. As pessoas falam assim, carnaval ninguém é de ninguém.
Vou sair, eu estava vendo na reportagem, fazendo essa reportagem, fazendo entrevista com foliões. Aí o camarada falou, eu saí, agora só vou voltar só na quarta-feira. A pessoa vai ficar fora de casa, só Deus sabe o que vai acontecer. E tem gente que não volta para casa, tem meninas que não voltam, tem rapazes, tem homens, tem mulheres. E se voltam, elas voltam com alguma marca. E aí dizem que carnaval acontece, depois conta 9 meses, aí vem outra geração aí que não sabe o pai, não sabe quem é, ninguém sabe. Não, foi no carnaval, foi só um lance que nós temos. E tudo isso acontece, irmão. E a igreja, nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar orando. E a parábola das 10 virgens é muito conhecida e sua mensagem é profunda. E muitas das vezes a gente não consegue aplicar da maneira certa a parábola das 10 virgens. Muitas das vezes a gente faz separação, as 5 loucas e as 5 prudentes. Mas muitas das vezes eu não entendo que eu, como cristão, posso estar no meio das loucas. Mas eu sempre me coloco no meio das prudentes, mas cometendo atitudes de loucas. Jesus utilizou a descrição de um tipo de casamento judaico da época dessa parábola. E Jesus usa a figura de um casamento, da noiva, do noivo. Porque naquela época tinha o costume seguinte: o noivo, com os amigos do noivo, eles iam de madrugada visitar a noiva. Tinha esse costume. Por isso que Jesus pega e conta essa parábola. E essa parábola ela engloba muita coisa, meus irmãos. Ela engloba tanto para crente como para não crente. Ela é para aplicar na vida do cristão, na vida da igreja, na minha vida individual, coletivamente. Aquele que se converteu agora, aquele que vai se converter. Então nessa época tinha esse costume. O noivo ia visitar a noiva tarde da noite com os amigos. E o que acontecia? A noiva ficava esperando o noivo. Ele ia visitar com os amigos, a noiva ficava esperando o noivo, entendeu? Com as suas honras, ou melhor, com as suas damas virgens. O noivo ia com os amigos, as noivas ficavam esperando com as damas de honra, e todas virgens. Hoje não tem mais isso, né? Hoje até as noivas não casam mais virgem. Imagine as damas. Então ficava com toda a honra, né? E ao serem avisadas a aproximação do esposo, deviam sair com as suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até a casa onde haveria a celebração das núpcias, do casamento. Então o noivo ia visitar a noiva com os amigos, a noiva esperava o noivo com as suas damas de honra, todas virgens, sempre frisando isso, virgem. Por que virgem? Mais para frente nós vamos destacar isso. Por que virgem? E a noiva, ela ia receber o noivo. E aí, sobre a escolha do número 10, por que 10? O número 10.
que o número 10 ele é muito importante, ele tem um valor, ele tem uma simbologia muito forte na Bíblia. Mas aí eu quero já entrar no ponto que eu quero apresentar para a igreja, para os irmãos. Eis aqui alguns pontos a serem pensados e coisas que podemos aprender, irmãos, com a parábola das 10 virgens. Primeiro ponto: todas eram virgens. Por que, irmão, vocês acham que com o passar do tempo vem acontecendo isso? A sociedade tentando desvalorizar a questão da virgindade. Ah, não, que isso agora já era, isso já passou. Esse negócio de guardar a virgindade para casar virgem já era. Isso aí não acontece mais hoje, não. Isso era antigamente. Ah, você não sei o quê. Isso não é à toa, irmãos. Porque no campo espiritual, isso tem um peso tremendo para Deus. E, infelizmente, até dentro da igreja está assim. Às vezes tem meninas crentes que não casam mais virgens. E elas estão no altar, estão tocando, estão cantando, estão pregando, estão evangelizando, estão fazendo tudo, estão liderando. Mas na hora de casar, elas não casam mais virgens. Porque elas se deixaram envolver. E os rapazes, por sua vez, também não cobram mais isso. Não ligam mais para isso. Os noivos, eles não querem mais pureza. E engraçado que os rapazes hoje parece que quanto mais suja a noiva, mais eles querem. Você vê, tem uma menina ali, ó, recatada, tal, e tem uma ali toda, e fica um monte ali em cima daquela. E essa aqui vai entender isso. Tem uma virgem ali, os rapazes escolhem aquela que não é. E Deus, ele valorizava a virgindade. Todas eram virgens. Historicamente, a virgindade sempre esteve relacionada à religiosidade e ao sagrado. Virgindade está ligada ao sagrado. Não era simplesmente a menina ser virgem, era pura. Vocês viam lá no Velho Testamento, quando Deus exigia o sacrifício, Deus dava coordenada, olha, era uma ovelha que não tinha mancha, novilho, sem mácula, não podia ter nenhuma machucada, nada quebrado, tinha que ser purinho, novilho, para oferecer como sacrifício. Virgindade era símbolo de sagrado, tinha a ver, estava relacionado com o sagrado. Na parábola, tanto as prudentes quanto as loucas eram virgens. Se ligaram? As loucas eram virgens. E as prudentes também eram virgens. Primeiro ponto aí para a gente parar. Isso não significa que alguns perderão a salvação. Mas significa o seguinte: mas algumas nunca foram salvas, nunca a tiveram. As 5 prudentes e 5 loucas, todas eram virgens. Mas quer dizer que as loucas perderam a salvação? Não. Quer dizer que elas nunca tiveram. O que isso quer dizer para nós hoje dentro da igreja? Tem muita gente que está dentro da igreja. Não quer dizer que muitas vezes a gente fala, se perdeu, se desviou. Não. Ela nunca se converteu. Ela só esteve aqui dentro, só está aqui dentro, só frequenta, só vem.
E às vezes, irmãos, é uma ovelha que ativa e faz e acontece e tal. Aí, tá, as 10 eram virgens. Então, até então, todos nós aqui somos virgens, todos nós aqui somos crentes, todos nós aqui somos servos, todos nós aqui somos. Mas amanhã um de nós se afasta da igreja, cai em pecado. Aí a gente vai ouvir os comentaristas de plantão. Ah lá, mas não é lá. É que nunca foi convertido, nunca tiveram a conversão. Então vamos caminhar mais um pouquinho. Nós estamos primeiro, todas eram virgens, presta atenção, todas eram virgens. As virgens loucas, em nenhum momento, foram prudentes. Está vendo? Mas também tem o seguinte: as virgens prudentes, em nenhum momento foram loucas. A parábola começa e termina com 5 prudentes e 5 loucos. Ela começa e termina da mesma forma. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a pessoa ela pode vir para a igreja, ela pode dizer que aceita Jesus, ela pode estar no meio da gente, ela pode fazer o que você faz, ela pode até fazer além do que você faz. Mas quando chegar lá no final, ela vai mostrar quem ela é de verdade. E não vai ser lá no final que vai, poxa, ela caiu, ela fez isso, aconteceu aquilo. Não. Ela sempre foi. Ou ela nunca foi. Percebe? Então a parábola ela começa e termina. 5 loucas, 5 prudentes. Então se ela começa 5 loucas e termina, então quer dizer que as prudentes elas sempre foram prudentes. E as loucas sempre foram loucas. Não foi lá no momento do casamento, lá no momento da espera que nem muitos usam hoje. A desculpa. Porque demorou. Porque o pastor. Porque a igreja. Porque não sei o quê. Não é. É porque a pessoa nunca foi, ela sempre foi louca. Então diz que a parábola começa 5 loucos e 5 prudentes. A parábola começa dessa forma. Se aqui a virgindade se refere à religiosidade, claramente podemos perceber, então, que tal religiosidade não poderá salvar ninguém. Opa! Deu um estalo aí, ó. Trouxe. Se a virgindade tem a ver com religiosidade que Deus prezava, tem a ver, fica bem notório que a religiosidade não pode salvar ninguém. A parábola começa como? 5 loucas, 5 prudentes. E a parábola diz que todas eram virgens, era sinal de religiosidade. As 5 loucas não foram salvas por causa da religiosidade. Por isso que eu falo que a gente tem uma coisa na igreja, a gente prega o seguinte, o trabalho. Mas também a gente prega contra o excesso de ativismo.
É loucura, né? A gente tem que trabalhar, porque a igreja tem que andar, tem que... Mas a gente também prega o processo de ativismo. Ô, irmão, vai passear no final de semana. Ah, pastor, mas eu vou ficar um domingo fora. Não tem importância, pode ir lá com a sua família. Você precisa. Mas a religiosidade não salva ninguém. Virgindade, todas eram virgens, meus irmãos. Todos estão na igreja. Todos estão na igreja. Mas não quer dizer que todos serão salvos. Mas todos não estão na igreja, todos não são virgens. Mas sempre vão ter os loucos no meio dos prudentes e sempre vão ter prudentes no meio dos loucos. Não basta ser virgem, é preciso ter azeite. Pegaram essa, irmãos? No meu tempo que eu era pentecostal, quando eu largava isso, poxa, deu uma rajada de glória, de aleluia. Não é não, meu? Agora eu não sou uma pentecostal, agora é batista, né? Batista não pode dar aleluia, não pode dar glória a Deus. Mas é isso. Não basta você ser visto, não basta ser religioso, não basta você estar na igreja, não basta você ser ativista. Você tem que ter azeite. Mas não é esse azeite aqui não, irmãos. Que tem muita gente que banaliza. Tem gente que quer botar azeite em tudo quanto é lugar, passar azeite em tudo quanto é lugar, em todo mundo. Vamos. Mateus 25:3. Vamos ver lá o 3 que fala. Quem puder ler para mim aí bem alto, lê aí para mim. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Não adianta ter candeia. Não adianta ser virgem, não adianta ser religioso, tem que ter azeite. Aí vimos que todas eram virgens, todas são virgens. Agora a gente vai ver que a gente precisa aprender. As aparências enganam. Quantas vezes você já foi enganado, irmãos? Aparência. Que a gente gosta muito de classificar pessoas por performance. Chega o varão, chega a varão, e glória a Deus, aleluia, e tal, e estou te digo, puxa, varão, essa varão aí é do ponto de meu Deus. Mas aí o varão está lá, né? O varãozinho está lá. O varão lá no final da igreja. Ela está orando em silêncio, né? Mas eu vou orar alto, mas ela está em silêncio. Senhor, abençoe o pastor, sustenta ele lá. Ó Deus, segura, dá uma palavra de bênção a ele, Senhor. Toma conta da igreja, Senhor, que vida, né? Se converter, Senhor, não sei o que. Lá no silêncio. Aí a pessoa fala, só ficar assim. Só ficar assim, sentado, de olho fechado, de olho fechado. Não é assim que a gente passa esse corredor? A gente classifica e olha o que lá espírito da pessoa pela performance da pessoa. As aparências enganam. As aparências enganam, irmãos. As 10 eram virgens, possuíam lâmpadas, e pelo que o versículo 8 diz, saíram ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. Lê aí o verso 8 para mim, por favor. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ó, se a lâmpada se apagou, é porque elas estavam acesas. E todas as 10, tanto as loucas como as prudentes, saíram com as lâmpadas acesas. Vê como é que, irmãos, todos são virgens, todos são religiosos, mas a religiosidade não salva ninguém. Todas saíram com as lâmpadas acesas. Mas no final do texto diz que acabou o quê? O azeite. Não basta ter lâmpada.
Não basta ter lamparina se não tiver o azeite para queimar o pavio. Irmãos, coisa é séria. Isso é uma parábola escatológica, é uma parábola que fala do fim dos tempos, da volta de Jesus. E é uma parábola para a igreja. É algo para eu refletir, para nós refletirmos. Que essa parábola é todinha para a gente, para nós cristãos. E aprove Deus hoje na igreja, não tem nenhum visitante. Porque se tivesse visitante, eu ia pregar essa mesma palavra, mas eu ia direcionar também para me alcançar também os visitantes que não ia. Mas aprove Deus só tem cristão aqui dentro hoje. E aí, nesse momento, talvez fosse praticamente impossível humanamente separá-las. Porque crente está todo mundo na igreja, está todo mundo é igual. Todo mundo com a lâmpada acesa. Não tem como separar. Todo mundo é crente, todo mundo vem para a igreja, todo mundo concorda, todo mundo profeta, todo mundo. Pois aparentemente as loucas e as prudentes, elas eram iguais. Até o momento da lâmpada apagada. Entendeu? Quando está todo mundo com a lâmpada acesa, todo mundo é igual. Não tem como separar, são idênticos. Nós somos idênticos quando estamos na igreja. Quando estamos adorando, quando estamos buscando, quando estamos orando. A diferença nossa é quando a gente cruza aquela porta para fora. E cada um vai ter o seu comportamento, cada um vai ter o seu achismo. Ah, eu acho que não é pecado, eu não acho, eu não vejo assim, não vejo assim, não vejo assim. E tem muito de nós que a lâmpada, quando acaba o culto, Miguel, o vento já começa a soprar a chama da lâmpada. E ela já começa a tentar apagar. Aí quando você cruza o portão para fora, ela apaga. E aí? Então elas eram idênticas. Realmente é muito difícil humanamente separá-las, pois aparentemente eram idênticas. E separar aqueles que estão guardando os mandamentos daqueles que não estão. Está todo mundo na igreja, irmãos. Não é difícil separar. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, você guarda o mandamento, você não guarda. Poxa, eu vou ser injusto, porque eu vou olhar pela aparência. Eu posso olhar porque o Pedro é jovem, é brincalhão, só vive brincando, só vive zoando. Eu vou prejulgá-lo que ele não guarda o mandamento. E aí eu vou olhar aqui pro mais maduro, pro diácono, não, esse aqui guarda o mandamento, e eu posso me enganar. Então é muito difícil a gente no meio da igreja, no meio das virgens, no meio dos religiosos, você fazer a separação de quem guarda o mandamento e de quem não guarda. É muito difícil, irmãos. E eu tenho aprendido muito com isso nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos dias, nas últimas horas. Porque, meu irmão, vou dizer para você assim, é muito difícil pastorear. Eu sempre ouço as pessoas falando. Mas eu comecei a ver isso depois que eu saí lá da rua, vim ficar dentro. Quando era lá, era a melhor coisa do mundo. Eu falava para as pessoas, orava para as pessoas iam embora. Eu orava por ela, pastor não sei o quê, pastor não sei o quê, e ia embora. Mas quando saiu de lá, veio para cá, só Deus na minha vida. Eu acho que ser pastor é que nem ser juiz de futebol, ser jogador, porque todo mundo que está fora, que não é, sabe daquilo.
Pô, tinha que ter chutado assim, o goleiro tem que ter feito assim, pô, o juiz está cego. O pastor é a mesma coisa. Pô, o pastor não era para ter falado isso. Pô, o pastor era para ter falado isso. Poxa, o pastor não era para ter. O pastor não era para ter vindo. O pastor não era para ter ido. O pastor não era para ficar. Tudo que o pastor faz, os comentaristas sempre falam o contrário. E é difícil. Mas aí a gente vai, né, sofrendo, vai passando a moeda, a gente vai chorando, vai sofrendo, vai gemendo. Aí tem dia que a gente está sangrando, mas aí a gente está rindo, né? Tá? Porque é muito difícil. Por isso que Jesus falou assim, ó, Pedro, você agora é pescador de homem. Pesca o máximo de homem possível. E deixa que eu vou fazer a separação no final. Mas teoricamente é tudo lindo, né? Mas na prática é muita dor. É porque um tem que estar aí para todos. E nem todos estão aí para um. E o noivo está vindo. O noivo está vindo, irmãos. Eles frequentam a mesma ala. Olha só essa palavra, irmãos. Quando eu estava montando esse estudo, estava escrevendo, tal daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui. Isso aqui, ó. Segura essa aí, ó. As virgens, os religiosos, os que têm lâmpadas, vocês veem que tanto as loucas quanto as prudentes, elas eram o quê? Virgens. Religiosas. Tinham lamparina acesa. Todas. Difícil identificar. E aí, olha só o que acontece. Eles frequentam, os membros, os crentes, discípulos, frequentam a mesma ala, o ramo, né? A mesma igreja, sentam no mesmo banco, sentam na mesma cadeira, entendeu? Ouvem o mesmo discurso e cantam os mesmos hinos. Alguns se destacam e acabam fazendo grandes prodígios. Eles oram fervorosamente, pregam eloquentemente, curam doentes, expulsam demônios e dizem levar o nome de Cristo. Todos, tanto os loucos como os prudentes. Todos são virgens, todos são religiosos. Eles estão ali, ó, ouvindo, todo mundo ouve a mesma coisa. Todos ouvem a mesma coisa. Eles enganam os homens, mas não enganam a Deus. Todo mundo ouve a mesma coisa, irmão. Por que tem um irmão que sai falando que não sei o que, coisa e tal, aí tem outro que age não sei o que, aí tem outro que dá um de rebelde ali, tem outro que dá um de rebelde ali, e tem já outros irmãos ali que, não, poxa, irmão, você tem que rever. Eles ouvem a mesma palavra, ouvem o mesmo discurso, a mesma pregação, é a mesma Bíblia. E aí? Mas todos são virgens, todos são religiosos. Curiosamente, na parábola das 10 virgens, no verso 12, Jesus usa praticamente a mesma expressão que ele já havia utilizado em Mateus 7. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E muitos se espantaram, né? Puxa, mas você não vê lá no próprio Evangelho que ele chega e fala, mas Senhor, mas eu expulsei o demônio, mas eu orei, o enfermo foi curado. Aí Jesus fala, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Por quê? Estava todo mundo junto, estava todo mundo ouvindo o mesmo sermão.
Aí a pessoa fala, mas aquele pastor é salafrário, aquele pastor é adulto, aquele pastor é aquilo. Mas as prudentes e as nécias ouviram o mesmo pastor. Ué? O negócio não é quem prega. É o que ele prega. A palavra. Aí a gente já viu, todas eram virgens, as aparências enganam. Parece engana, tá vendo? Todo mundo ouve, todo mundo está sentado aí, todo mundo está ouvindo a mesma palavra, tudo. Mas aí tem um irmão que sai, né? Puxa, que coisa muito maravilhosa, eu vou tentar mudar, eu vou tentar melhorar, eu vou tentar e tal. E agora, você quer? Ouviram a mesma palavra? Então é isso que tem me confortado também. O que eu prego, que as prudentes ouvem, os loucos também ouvem. Os loucos ouvem, os prudentes também ouvem. E aí, o terceiro, as lâmpadas apagaram. Se por um lado, inicialmente, é difícil perceber quem são as prudentes e quem são os insensatos, há um momento em que a diferença se torna duramente visível. É difícil, né, irmãos? Mas tem um momento que se torna duramente visível. Porque é triste você identificar na vida de um cristão, de um servo, algo que não é legal. Como é triste. Ao apagar das lâmpadas, no momento do apagar das lâmpadas, aconteceu o passo. Aí começa o processo de diferenciação, de identificar quem é e quem não é. No momento que apagou as lâmpadas, aqueles que não estiverem firmes não conseguirão manter a sua lâmpada acesa no momento em que o noivo vier. Quem não estiver firme não consegue manter a lâmpada acesa até o final, porque nenhum de nós temos noção do final. Até que o noivo venha. E o noivo, ele parece que ele atrasou de propósito. Porque ela já tinha que lá em Israel, lá naquele tempo lá da Bíblia, tudo tinha um motivo. O noivo, ele tinha uma determinada hora para chegar. Não tem você em casa com o marido, com o filho que trabalha, ou a mulher que trabalha, ou o pai que trabalha, né? O marido chega todo dia às 7 horas. E aí você se prepara todo dia, né? Porque você sabe que ele chega às 7 horas. Mas se um dia, se o marido chegar às 6 horas, você vai estar preparado para receber? A janta pronta, tudo. Mas se um dia o marido chegar às 10 horas, você vai estar pronto para recebê-lo? Você vai falar, pô, você também chegou atrasado, chegou tarde? É o que aconteceu com o noivo. O noivo chegou tarde. Ele se atrasou, ele chegou. E aqui o que aconteceu? Elas dormiram. Mas você pensa o quê? Ah, elas dormiram porque ela é louca, né? Não. Todas as 10 dormiram. Porque o negócio, o problema não está no sono, Pedrão. Não está no sono. O problema não está no sono. O problema não está no dormir.
problema está na preparação, na espera. Como que você está se preparando para esperar a volta de Cristo? Como está sendo a sua preparação? Porque você não sabe a hora. E aí você vai alegar, pô, Senhor, você não sabia a hora, o Senhor voltou agora. Agora ele vai falar, isso que eu não te conheço, aparta de mim, maldito de meu pai. Então o problema não está no sono, não está no problema que elas dormiram. E tem muita gente que acha não, porque as loucas ficaram dormindo, as netas ficaram, não, todas as 10 dormiram. A hipocrisia, ou a nossa hipocrisia, a sua hipocrisia, a nossa religiosidade, a sua religiosidade e a sua aparência pode até iluminar o caminho de sua vida por um tempo, e de maneira tal que há quem o siga. Tem muita gente aí que engana. O caminho está iluminado, não vê aí, ó, puxa, aquele irmão é usado, aquele irmão é no poder, olha aquela missionária, tem oração forte. Pode, vai até iluminado, até determinado momento, ela vai conseguir até seguidores. Tem gente aí que vai frequentar a igreja, vai congregar, na igreja não é pela igreja, é pelo pregador. Ah não, que eu gosto dele, que não sei o quê. Vai ter seguidores. Quando olhamos para a lua durante a noite, ficamos admirados com a sua luz. Mas logo pela manhã, a verdade de que ela não possui luz alguma vem à tona. Ela reflete uma luz que não é dela. A falsa fé é assim. A falsa fé, o cristão, a virgem nécia, louca, ela transmite uma luz que não é dela. E todo mundo se encanta. Todo mundo. Ah, fulano é muito espiritual. Aí você quer andar com ela. E você quer sair com ele. E você quer estar no grupo dele. E não sei o quê. Mas aquele que não aparenta lá para você, aquele fulano ali, você não confia, não sei o quê. A gente vê, irmãos, quando faz aquelas filas lá para orar, a gente vê umas filas que vai lá embaixo da quadra. Tem umas filas que não tem ninguém, o pessoal tem que levar a pessoa ali uma pessoa, porque a pessoa olha, não é oração dele. Aí vai para o outro lado. Não estou melhor, não cai. Não é assim. Irmãos, como está sendo a sua preparação para esperar a volta do Mestre? O tempo está acabando. E eu não quero correr, dar com pressa, dar o restante da semana. Eu vou continuar semana que vem. Mas eu quero deixar algo até aqui para você refletir. Nós falamos. É algo que a gente aprendeu. Todas eram virgens. As aparências enganam. As lâmpadas apagaram. A falsa fé ela é assim. Entendeu? Brilha por um tempo, mas nunca terá o brilho definitivo da verdadeira fé salvadora. Irmãos, busque se preparar para você ter o verdadeiro brilho da fé verdadeira. Isso aí, agora você ter o brilho da fé verdadeira. Entendeu? O negócio não é, e a gente vai continuar. O próximo, que a gente vai aprender o azeite. Depois a gente vai falar do azeite. Vamos falar a respeito do azeite ou óleo. E vamos falar o azeite deve ser adquirido dia a dia. E vamos falar também a prudência e a vigilância. A gente vai deixar para o domingo que vem. Mas até aqui eu quero deixar o seguinte. A falsa fé é assim. Performance, a gente apresenta situações.
que as pessoas olham para nós e esse pastor aí Aí daqui a pouco o pastor apaga a luz. Como que está sendo a sua preparação, irmão? A gente aprendeu que todas eram virgens. Todos eram religiosos. Todos ouvem o mesmo discurso, a mesma pregação, é pregado na mesma Bíblia, cantam os mesmos hinos. Todas saíram com as lâmpadas acesas. É uma dificuldade de identificar, de separar os que guardam o mandamento dos que não guardam. Mas tem um momento triste que vem à tona. O momento que a lamparina apaga. E a verdadeira fé, a fé é assim. Muitas das vezes a gente vive de performance para mostrar para as pessoas que eu sempre quis falar em língua. Eu oro a Deus e peço a Deus para falar em língua. Quero que Ele me abençoe desse ponto. Mas eu não faço. Parece que eu vou ficar aqui encabular vocês, para vocês. Não, meu pastor fala em língua, meu pastor é bênção. E aí vocês, de repente, podem se sentir até constrangidos. Todo mundo na roda. Aí você fala, meu pastor não fala em língua, não. Aí você, de repente, na hora lá, aí o pessoal vai te olhar assim, isso aí, está na igreja errada. Está na igreja errada. Entendeu? Então nós temos, irmãos, que buscar se preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não é se preparar o pastor porque está cobrando a igreja, não. E que isso aqui, a gente vai aprender depois, diante, o que isso aqui faz parte. Isso aqui também é preciso, mas não é só isso. É outras coisas que a gente vai aprender sobre o azeite. O que é realmente o azeite? E não é esse aqui não. É um azeite que a gente vai precisar trabalhar e buscar ele dia a dia. Que Deus te abençoe. Vamos louvar. A gente encerrar o culto adorando, louvando a Deus. E ore, irmão, pela tua vida, para que você melhore a sua preparação para esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá? Para que você não deixe a lâmpada apagar, para que você se prepare, não deixe que a lamparina apague. Você está na mesma condição de todos, mas que você tem a lâmpada, mas você precisa ter aquilo que vai manter a lâmpada acesa até a hora do noivo chegar, porque não tem hora do noivo chegar. O noivo vai chegar numa hora que você não... É que nem o seu marido não chegou 8, ele chegou 10. Será que você está lá 10 horas com a janta pronta, quentinha, de banho tomado, tudo esperando ele lá? Você vai dormir, né? A cara de Fernanda ali falou tudo, ele falou tudo. É. Mas com Jesus, olha aí as virgens nércias. Mas as prudentes, elas dormiram, mas elas estavam ali com aquilo que podia manter a lâmpada acesa. Porque quando o noivo chegava, as noivas tinham que vir iluminando o caminho do noivo até o lugar da recepção que ali iria acontecer. Vamos louvar, vamos adorar em nome de Jesus para a gente encerrar nosso culto. Esse culto maravilhoso, esse culto, esse dia assim abençoado. Oh Deus, o louvor tá ligado, eu gostei, hein? Isso aí. Se você sabe adorar, adore com louvor, adore com o ministério de adoração. Oh Deus, santo, santo, santo. Só bater que eu vou abrir pra você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Oh Deus. Só bater
está se preparando dia a dia, hora a hora. Oh Deus, não tem um tempo determinado. Isso aí, filho. Agora o Senhor, mudanças, bênção boa. A sua lamparina está acesa. Nós aprendemos aqui nessa noite que as 10 virgens saíram com as lâmpadas acesas. Só estou esperando. Aí, ó. É a preparação. Preparação. Você vai abrir mesmo? Você vai deixar Jesus entrar na tua casa, na tua vida, na tua família? Depois da segunda vinda de Jesus não terá outra oportunidade. Não haverá outra oportunidade. É a segunda e última vinda dele. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Oh, Maranatá! Ora vem, Senhor Jesus! Oh, Deus! Oh, Deus! Colocar nesse banco é preparação. É preparação para esperar a vida do noivo. O noivo está chegando. O noivo está vindo ali. Oh, ele quer encontrar você com a lamparina acesa, com azeite. Oh, Deus! Oh, Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Senhor! Ó Deus, nos ajude, Senhor, para que nada venha nos distrair, Senhor, por causa do tempo, porque achamos que está demorando, achamos que ainda não está na hora. Oh Deus! Oh Senhor! Oh Jesus! Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus, santo, 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 santo é o Senhor Deus. Pode morar aqui, pode morar aqui. Interessante que a gente fala assim, ó, eu abro a porta da minha casa, o Senhor pode morar aqui, mas sabe o que vai acontecer? O Senhor Jesus, ele está preparando morada, e ele vai vir na segunda vinda buscar nós para morarmos lá com ele. Nós vamos ser levados para morar com ele, e precisamos estar com a nossa lamparina acesa, com as lâmpadas acesas, mas não só com as lâmpadas acesas, mas com aquilo que vai manter as lâmpadas acesas, para estarmos prontos. Para não sermos pegos de surpresa. E o texto diz o seguinte: olha só o que o texto diz. Houve um grito que alguém anunciou a vida do noivo. O noivo está chegando! O noivo está chegando! E tinha as loucas foram buscar azeite na hora errada.
no momento errado, porque elas não acreditaram, elas não mantiveram a perseverança, elas não se prepararam com aquilo que poderia manter as lâmpadas acesas. E quando o noivo é anunciado, e ele chega, e ele é recepcionado pelas virgens prudentes, e ele as conduz às núpcias. E quando ele adentra, ele fecha a porta. Irmãos, nós não podemos ficar do lado de fora da porta. Você não pode ficar do lado de fora. Você ouve, nós ouvimos todos os mesmos sermões, as mesmas pregações, cantamos os mesmos hinos. Todos nós somos virgens, todos nós temos as lâmpadas acesas, mas no dia da vida, da chegada do noivo, não se permita ficar de fora, se permita a estar preparado a ter aquilo que vai manter a lâmpada acesa. Senhor, obrigado por esta noite, obrigado pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Senhor. Que a tua palavra não venha ser mais um sermão, que a sua palavra não venha ser um tom de intimidação, de amedrontamento, mas venha ter um tom, ó Deus, de encorajamento, de despertamento, para que nós venhamos nos preparar para a tua chegada, Jesus. Ó Deus, toma a tua igreja amada, toma a tua igreja, Senhor, a tua noiva, ó Deus, a tua virgem, ó Deus, que as nossas lâmpadas não venham se apagar, e ainda, Deus, que elas se apaguem, que nós venhamos ter o combustível conosco, para que nós não venhamos deixar que elas venham se apagar, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo de Deus, nos ajude a estarmos preparados, dia após dia, momento após momento, a não desistirmos. Ó Deus, nós podemos até dormir, mas nós precisamos estar prontos para a tua vida, a tua chegada. Oh, Maranata, vem, Senhor Jesus. Oh Deus, oh Deus, trabalha na vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Que a tua palavra, Deus, possa dinamitar corações, mentes, profeticamente possa chegar na vida daqueles que aqui não chegaram, que se fosse hoje o dia da tua vida, ó Deus, se fosse hoje o dia da sua vida, queira Deus que aqueles que aqui não estão, aonde eles estiverem, que possam estarem preparados, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus se façam presentes nos corações de cada virgem que aqui se encontra, Senhor. Cada virgem que estão com as suas lâmpadas na mão, lâmpadas acesas e cada um com seus respectivos instrumentos preparatórios para mantermos as lâmpadas acesas, que possam dizer amém. Amém, irmãos. Deus os abençoe, Deus os guarde, Deus abençoe você que está aí do outro lado.
você que está nos assistindo. Nossos cultos aqui todas as quartas, 19h30. Passo de Fé. Aos domingos, 9 horas da manhã. Escola Bíblica Discipuladora. Café da manhã com o pastor e evangelismo. E domingo à noite, 18 horas. Vem conhecer essa casa espiritual e nos dê a honra de nós conhecermos você. Deus os abençoe, Deus os guarde. Bênção toda.